Bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje estamos começando uma série muito especial chamada Curando o Eu. Eu também tenho uma convidada muito especial hoje conosco, Moira Lou. Moira pratica meditação Raja Yoga na Brahma Kumaris por mais de 40 anos. Ela também ensina meditação e ela coordena todo o trabalho realizado pela Brahma Kumaris na Argentina e também é um braço direito em toda a América Latina. Nós vamos começar falando sobre este aspecto da cura em termos de ser capaz de descobrir e de aceitar que você precisa ser curado. Mas primeiramente, muito bem-vinda, Moira, ao nosso canal. Obrigada, Patrícia. É o meu prazer estar neste espaço adorável, um espaço de reflexão e compartilhamento que você criou e, portanto, muito obrigado. E sim, em termos de cura, eu realmente sinto que este tópico está no topo da nossa lista hoje em dia, porque eu acho que existe este interesse genuíno em progredir, em avançar, em resolver coisas. E se nós estamos estagnados ou presos em algum tipo de conflito ou situação, existe esse desejo profundo de nos tornarmos livres daquilo. Então eu acredito que o reconhecimento de que nós talvez podemos ter tentado por muito tempo ultrapassar as situações pensando que poderíamos nos ocupar e nos afastar das coisas e às vezes esconder de nós mesmos certos aspectos e de uma certa forma fingir que aquilo não existe e pensar que vai se resolver se eu me engajar, se eu me comprometer com algo mais. Mas eu acho que agora é o momento de parar, olhar profundamente para dentro e reconhecer que há feridas profundas na alma que necessitam da minha atenção e do meu tempo e que precisam ser curadas. E eu acho que este é o começo de permitir-se a não projetar sobre outras pessoas ou situações, colocar-se numa posição de uma vítima que vai me permitir me sentir mal ou ferida, da forma como eu tenho me sentido por um longo tempo, pensando que é alguma coisa externa a mim, ou que depende de alguém mais. Então eu acho que a cura torna-se como um espaço seguro neste relacionamento comigo mesma. Eu acho que todos nós gostaríamos de nos libertar de certos aspectos que nós percebemos que tomam conta dos nossos pensamentos, nossa mente, nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo me parece que nós sustentamos certos hábitos internos ou certas formas de pensar que na verdade não permitem que esta cura realmente aconteça. Então, como permitir que a cura aconteça? Você tem alguma experiência para compartilhar conosco? De uma jornada pessoal de cura que eu fiz, eu posso dizer que sim, eu concordo com você, que nós temos sustentado padrões dentro de nós mesmos e eu tive a sorte de participar de um processo de cura que foi orientado por uma pessoa muito doce, muito gentil e muito sábia. E eu fui orientada primeiramente para olhar para dentro do meu coração e ver o que estava no meu coração, o que eu estava sustentando no meu coração. E na minha experiência pessoal, eu encontrei essa menininha que estava ferida desde que eu era uma criança e, de uma certa forma, eu estava mantendo ou sustentando algum trauma da minha infância. E o exercício pelo qual eu passei foi identificar um padrão de pensamento, porque quando nós somos traumatizados, o que é gerado como um mecanismo de sobrevivência é um padrão de pensamento que se torna uma crença
E de uma certa forma eu uso isto ao longo da minha jornada para me proteger. Então, quando eu comecei esta jornada, eu percebi que era porque eu tinha sido traumatizada, eu tinha passado por muita violência na minha infância e de alguma forma eu comecei a acreditar que os adultos não eram dignos de confiança, não eram confiáveis. E isso me tornava defensiva. Isso, de alguma forma, me permitiu manter uma certa distância e permanecer protegida de qualquer violência que pudesse acontecer contra mim. E tornou-se uma crença da minha parte. Homens adultos não são confiáveis. E claro que homens são confiáveis, mas para mim, este era o meu padrão de pensamento. E um padrão de pensamento torna-se um filtro através do qual você percebe a realidade. Então, nós viajamos ao longo da vida pensando que esta crença é uma realidade. E de uma certa forma, isto não nos permite que haja um fluxo no relacionamento, que haja confiança. Então, para mim, foi muito perturbador isso. E o que eu tive que fazer foi reconhecer esta crença, este padrão, e eu vi aquilo ao longo de toda a minha vida. Então, eu tive que conversar com aquele padrão de pensamentos e dizer, ok, eu permiti que você fosse parte da minha vida para me proteger, mas agora eu quero me libertar de você, deste padrão de pensamento, e eu quero libertar você. E quando nós fazemos isso, é bem interessante porque nós vemos que aquela forma de pensar não é verdadeira e não é parte de mim. Então, ela permite que haja um espaço para confiança. E esta é a cura, confiança. Você é capaz de confiar em si mesmo, confiar nos outros, confiar no fluxo das coisas, confiar em Deus. E foi muito interessante ou pelo menos pelo tempo em que nós não reconhecemos isto, nós sustentamos uma forma de ser uma vítima. E ser uma vítima é uma identidade que alguém cria. Você não é realmente vítima, nós não somos vítimas de ninguém, de nada. Mas eu posso acreditar que eu sou pelo tempo em que eu pensar naquela situação que eu não fui capaz de curar. Você acha que neste caso discutir e conversar a respeito disso, conversar com outras pessoas, expressar isto através das palavras ajuda no processo? Sim, tem sido a minha experiência que eu tive conversas muito interessantes com pessoas muito interessantes que são abertas, muito respeitosas na sua forma de escutar, muito receptivas e, portanto, você não se sente julgado. E, de uma certa forma, quando você expressa o que está no seu coração, esta é uma grande parte do processo de cura, porque isto me permite realizar que isto é alguma coisa que eu agora estou abrindo mão daquela mágoa, daquele ressentimento, daquele criticismo, daquele julgamento de ser uma vítima. Quando nós expressamos isto, é como se nós estivéssemos rendendo aquilo, oferecendo aquilo. E isto faz com que haja um alívio quando nós fazemos isto. Quando nós expressamos as coisas, nós as entendemos mais, nós nos sentimos escutados, nos sentimos respeitados, e este é um passo muito importante no processo de cura. Então, eu acho que compartilhar, encontrar a ajuda correta nas pessoas corretas é um aspecto muito importante desse processo de cura. E você mencionou a respeito de Deus, e é interessante porque Deus tem tantos nomes e ele é conhecido como aquele que cura, o herbalista. Ele também é conhecido como alquimista, que faz essa transformação. Como é que você pessoalmente usa Deus para se curar?
Eu gosto de todos os títulos que você compartilhou, mas existe um que eu gosto em particular, que é Deus como o meu cirurgião supremo. Provavelmente porque eu fui uma enfermeira cirúrgica e eu sinto que de que forma Deus faz essa cirurgia na alma. E nesta prática de enfermagem eu aprendi algumas coisas das cirurgias comuns que você precisa de 3 condições para que uma cirurgia aconteça. Você precisa que o paciente entre sozinho, ou seja, família, amigos deveriam permanecer do lado de fora. Você precisa que o paciente entre nu e precisa que ele esteja parado, quieto. Então, quando Deus faz esta cirurgia divina e Ele faz esta cirurgia do amor, o único poder de cura, de fato, é o poder do amor. É o amor puro que cura a alma. E nós precisamos entrar neste espaço privado e seguro sozinhos. É como se fosse entre ele ou ela e eu. E eu preciso me desnudar de qualquer identidade ilusória que eu tenha. Eu preciso levar a minha consciência para um nível mais elevado. Eu preciso ver a mim mesma como um ser espiritual, como energia. E isso é tão sutil e tudo isso acontece no nível de energia. E nesta consciência mais elevada, é como se eu me desnudasse do mundano, do temporário. E eu também preciso estar quieta. Ou seja, de um lado, eu preciso usar Deus como um cirurgião, ou seja, falar com Ele significa abrir o meu coração, compartilhar com Ele o que está no meu coração, qualquer dor, qualquer espinho que esteja lá no meu coração, qualquer ressentimento, qualquer fraqueza no meu coração, eu abro o meu coração e permito que Ele cure o meu coração. Então, conversar com Deus é um aspecto, mas então permanecer em silêncio o suficiente para ser capaz de escutar a Deus é quando eu necessito daquela serenidade, daquela quietude, porque ninguém vê o que um cirurgião faz, ninguém é capaz de ver. Quando o cirurgião está fazendo uma cirurgia, você não pode ver, é algo invisível. E da forma como Deus nos cura também é invisível e permite que o seu amor, eu permito que o seu amor me toque. E uma coisa que eu experimentei de forma muito poderosa e que me permitiu me mover deste estado de vítima é vir para a luz da visão que Ele tem de mim. Porque quando nós sentimos que nós somos vítimas, nós podemos estar nos comparando com alguém, quer seja na superioridade ou inferioridade, e tudo isso são ideias de quem eu sou e que não são verdadeiras de fato, mas não é tão fácil passar esta visão do ego, do meu ego, quem o meu ego pensa que eu sou. Então, permitir que Deus me cure significa, em muitas ocasiões, olhar nos olhos dele como ele me vê e ter a coragem de aceitar o que ele vê. E o que Deus vê em cada um de nós é beleza, ele vê a perfeição, ele vê o estado completo, ele vê o nosso valor, a nossa dignidade e requer muita coragem a aceitar. Porque se nós formos fazer uma lista das nossas fraquezas e das nossas qualidades, qual seria a lista mais longa? Provavelmente a das nossas fraquezas, porque esta é a visão que nós temos de nós mesmos. Mas então, colocar-se numa visão mais elevada de mim mesmo, é necessário coragem para isso. E Deus, Ele só vê o lado bom de quem eu sou. E Ele também desperta em mim o poder para aceitar aquilo, a confiança para ser aquilo. E o seu amor incondicional nos permite sermos quem nós realmente somos, sem expectativas.
ele tem esperanças elevadas nos filhos, porque ele ama os filhos e porque ele conhece os filhos, mas ele não tinha, se ele não tivesse essa, ele não, mas apesar de ter essas expectativas, ele nunca fica desapontado conosco, porque ele não tem nenhum ego. Então isso nos liberta de toda a ilusão e permite que ele faça de uma forma incógnita, ele faz dentro do nosso coração. O que nos conecta com este poder da cura, do amor, é a nossa honestidade, a nossa verdadeira honestidade, quando nós realmente reconhecemos que nós temos que abrir mão de alguma coisa, quando nós assumimos responsabilidade sobre os nossos erros, quando nós somos honestos. E então existe este desejo profundo e puro de ultrapassar, de resolver, de perdoar, de ser perdoado. E isto nos aproxima tanto e permite que este fluxo desse amor e nós pensamos, ok, está tudo ok, você é bom, você comete erros e você tem que passar pelas consequências das suas ações, mas você não precisa de sofrer por causa das coisas. Então eu acho que é muito, muito libertador tomar este refúgio na visão de Deus. É muito inspirador pensar que este processo de cura acontece através deste nível de amor que é tão incondicional e um amor tão puro. E a questão é que existem muitas camadas no ser, vamos dizer assim. Nós sabemos um pouquinho sobre esta camada física, mas também existem toda essa camada emocional, psicológica e finalmente existe a camada espiritual. E o que eu entendo é que nós estamos falando aqui sobre a cura espiritual, neste nível espiritual. Você seria capaz de definir para nós o que seria a cura espiritual? E como é que você sente que esta cura espiritual impacta os outros níveis? Bem, eu acho que a cura é um processo gradual, ela acontece em todos os níveis de fato, porque se nós pensamos em termos de cura física, ela precisa de atenção, tempo, dedicação e ela requer honestidade novamente. Às vezes nós simplesmente comemos o que a gente quer, mas a gente não necessariamente come aquilo que é bom para o nosso corpo, ou a gente não se exercita o suficiente. Hoje em dia eu acho que exercitar-se tornou-se... Todo mundo se exercita de várias formas, mas eu acho que ao mesmo tempo existe uma certa preguiça em que as pessoas não se movimentam o suficiente. Para mim, pelo menos, exercitar-se é um desafio. Eu me sinto ativa em muitos níveis, mas eu não me exercito muito e é alguma coisa na qual eu preciso prestar muita atenção. E também, então, esse aspecto do descanso, quando trata-se da cura física, nós podemos não estar descansando o suficiente, ou podemos estar descansando horas o suficiente, mas a qualidade de sono que nós precisamos, então nós precisamos aprender sobre a qualidade do sono, a influência que a tecnologia tem, manter os aparelhos muito próximos demais de nós enquanto dormindo e como isso tudo afeta a qualidade do nosso sono. Então há muito para fazer, há muito para aprender e é fascinante aprender a como tomar conta do nosso corpo, que afinal de contas é um presente da natureza. Harmonizar-se com a natureza também significa harmonizar-se com o seu próprio corpo. E neste aspecto da cura emocional tem a ver com relacionamentos e como nós conectamos uns com os outros e como nós ultrapassamos emoções negativas, raiva, ciúmes, insegurança, medo. E isso tudo nos leva a um entendimento de que só pode haver uma cura que é espiritual. Porque pelo tempo em que nós estamos no domínio do ego, nós sempre estaremos em dualidade. Eu vou aceitar que eu sou bom e mal,
mesmo se o mal não for tão mal assim, porque eu também sou bom, mas quando se trata de curar estas feridas espirituais, nós somos capazes então de reconhecer a nossa natureza original. Por exemplo, a paz é a nossa natureza. Então, quando quer que nós estejamos com raiva, chateados, reativos, ou quando nós ignoramos uns aos outros, quando nós paramos de nos comunicar, tudo isso é parte deste comportamento adquirido. E eu acho que é muito, muito libertador saber que qualquer coisa negativa, qualquer emoção negativa não é original, não é parte do meu DNA, do DNA da alma. Então, em espanhol, nós temos essas palavras: ser o que eu sou e não ser aquilo que eu percebo que eu sou hoje. É ser e estar. Em inglês não existe essa diferenciação. Eu posso dizer que eu sou uma alma pacífica, mas no momento eu estou com raiva. Mas estar com raiva é temporário, é alguma coisa que eu posso transformar. E esta é a grande dimensão da espiritualidade, é que requer este espaço, abre esse espaço para transformação, um espaço de transformar insatisfação em vazio e um espaço de contentamento no qual nós reconhecemos a nossa verdade original, a nosso ser pacífico. Nós somos seres de amor e quando nós reconhecemos que nós temos buscado por amor fora de nós por tanto tempo e foi por isso que nós nos machucamos tanto, mas quando nós podemos retornar para casa e o conhecimento de que nós somos amor, isso não e isto tudo tem a ver com a meditação, que é esta prática através da qual o amor de Deus me mostra quem eu sou e desperta aquele amor dentro de mim. No ego, nós confundimos apego com amor. Então, nós justificamos nos preocupar com alguém porque eu amo você, ou possuir, ou ser possessivo, ou até mesmo rejeitar. Então, todos estes aspectos dos quais o ego nos impediu, nos privou da experiência de amor. E quando nós criamos essa cura, nós voltamos a ter esse entendimento profundo e também somos capazes de experimentar quem nós realmente somos. E então, quando eu experimento, eu percebo que coisas do passado que me machucaram, que me afetaram, é uma jornada muito interessante aprender a mover-se de um modo de reação a tudo para tornar-se responsivo em termos de aprender a dar uma resposta ao invés de ter uma reação. E é bem diferente porque eu preciso ter muita atenção, eu preciso ter muito atenta para perceber que ficar chateada, por exemplo, não é alguma coisa que vem, é algo que vem de fora. Talvez haja situações provocativas do lado de fora, talvez haja coisas difíceis, talvez coisas que pareçam impossíveis poderiam me fazer perder a paz e me tornar insegura, mas sentir daquela maneira não vem daquilo que está acontecendo lá fora, vem da forma como eu penso sobre aquela situação. Então, sempre nos traz de volta para esse espaço de conscientização em que eu me torno consciente do poder que eu estou criando, do meu poder de criação da minha própria realidade, de acordo com o que eu escolho pensar. Suponha que alguém tenha sido muito injusto, muito cruel, ofensivo. Eles estão fazendo aquilo, mas depende de mim tomar aquilo, aceitar aquilo para mim ou simplesmente observar. É mais fácil de falar do que fazer, mas se nós treinarmos, nós nos tornamos bons nisto. E aí a gente para de desempenhar esse papel de ser uma vítima em que eu me sinto ferida porque você fez isso, você disse isso ou o que quer que seja. E então nós percebemos que nós temos poder.
Então é muito interessante, a cura espiritual é uma jornada fascinante para mim. O que você está dizendo, existe uma situação e aquela situação vai ferir você, ou você poderia se sentir ferido por causa daquela situação, ou você vai experimentar algum tipo de dor por causa daquela situação. E vamos dizer que a situação pode inclusive ser alguma coisa física, por exemplo, uma doença ou alguma coisa assim. Mas então você pratica meditação Raja Yoga há muitos anos e nós sabemos que um dos aspectos do Raja Yoga é justamente o poder de transformação que essa meditação tem. E um dos aspectos desse poder de transformação é justamente essa capacidade de transcender o que quer que esteja acontecendo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma doença, pode ser uma situação. Então você enfrenta aquilo, mas você tem essa capacidade de transcender. Você sente que essa transcendência seria uma chave para a cura, por exemplo? Sim, nós na Brahma Kumaris temos vários exemplos muito poderosos disto. As nossas dadis, nós temos as nossas professoras sêniores que agora já nos deixaram, porque elas já estavam bastante velhinhas. Eu estou pensando em Dadi Jan, que ela partiu quando ela tinha 104 anos, e isto foi há 4, 5 anos atrás. E ela foi um exemplo disso. O corpo dela era muito fraco. O corpo dela passou por muitas situações. Muitas vezes a gente pensou que a idade está partindo agora. E ela, de alguma forma, ela retornou daquele trânsito, do que quer que o corpo estivesse passando. E o que eu percebi é que cada vez é como se ela fosse um fênix e a energia dela era renovada. E a gente perguntava, Dadi, o que você faz quando você fica doente? Ela disse, eu entro em silêncio profundo. E o silêncio tem o poder da cura, porque o silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. Ele é cheio de realização, um poder de transformar e transcender. É o nosso estado original, aliás, e na minha experiência, por exemplo, quando eu passei por várias fraturas nos últimos 6 anos, talvez nos últimos 8 anos, eu quebrei o meu joelho e eu sou tão ativa, mas de repente eu não podia caminhar e por 1 mês eu não pude caminhar e eu disse, o que eu vou fazer agora? E eu acho que a cura é realmente uma atitude. E eu senti, ok, as pessoas me chamavam e perguntavam, como é que você está? E eles queriam saber sobre o meu joelho. Eu dizia, bom, se você quiser saber sobre o meu joelho está melhorando, mas se você quiser saber sobre mim, eu estou além disto. E naquele momento eu tive que realmente reinventar a sala de estar, eu tive que trazer o meu quarto para a sala de estar, e eu pensei, porque eu não podia subir as escadas, então eu comecei a chamar amigos e nós nos sentávamos e fazíamos alguma coisa criativa, alguma coisa para aprender. Depois eu convidei os alunos para fazerem diferentes sessões, ou seja, eu me coloquei ativamente além do meu joelho. Eu tinha que tomar conta do meu joelho. Talvez você tenha que tomar conta do seu trabalho, da sua família, das finanças, mas você é capaz de criar alguma coisa que é benéfica, porque cura é uma atitude. Se você dá, por exemplo, a doença uma identidade, você fica falando sobre ela, cada vez que alguém liga para você, você explica sobre a sua dor, o que o médico disse. A gente não deve explicações para ninguém. A gente tem que ir além e tomar a oportunidade daquele tempo, a oportunidade da companhia. Eu fui tão bem tratada durante aquele tempo, mas tudo isso se dá no nível superficial. Isso também me permitiu ou me deu tempo. E eu disse, o que a Moira faz quando ela tem tempo? Aonde que vai a minha mente? E a primeira coisa que aconteceu, tinha eleições acontecendo na Argentina,
E eu comecei a assistir todas as notícias e a minha mente se tornou tão poluída. E eu pensei, o que eu estou fazendo com o meu tempo tão precioso? Então eu tomei essa decisão de que eu não ia me distrair com essas coisas. E eu disse, eu tinha longos momentos de reflexão e naqueles momentos eu estava muito além da minha perna, estava além da situação, eu estava em outro nível, estava olhando para a minha vida em termos de relacionamentos, estava olhando para a minha vida em termos de propósito, estava pensando o que eu poderia fazer diferente e o que eu fiz. E eu estou pensando numa época específica, quando eu quebrei o meu joelho, foi que eu me tornei muito consciente de por que é que aquilo aconteceu. E eu percebi que eu não era uma vítima de ter caído das escadas, porque foi isso que aconteceu. Eu estava arrumando uma cerca, na verdade podando uma cerca viva, e eu caí das estacadas. Mas por que é que eu me conduzi até aquela cena? E aí eu percebi que eu não estava sendo muito leal comigo mesma em termos de como eu estava usando o tempo. Então é incrível, porque nós criamos coisas e aí elas dizem, pare e pense sobre você mesmo. Então estas feridas que Deus ele pode acessar e pode nos ajudar. E de uma certa forma nós passamos por muitos desafios que nos levam para situações de cura. E isso é para que a gente precisa dar um salto alto. E esse é o presente que a gente recebe. Muito interessante. Enfim, a gente poderia falar muito, muito mais a respeito desse tópico, mas o nosso tempo está passando e eu gostaria de convidar você para terminar esta meditação esta sessão com uma experiência de meditação, se possível. Então vamos dar esta oportunidade para nós mesmos. Inspiramos profundamente e à medida que eu expiro, sinto todo o meu corpo relaxando. Então eu respiro profundamente e à medida que eu expiro, eu solto toda a tensão. Me liberto de todo pensamento positivo e sinto que eu estou soltando qualquer tensão internamente. Estou acessando este espaço sagrado por detrás dos meus olhos. Este mundo interior é o meu universo. É onde eu estou. Eu me torno consciente que eu sou esta energia viva, esta luz tão bonita, vibrante, esta energia espiritual, a energia da paz, do amor, quieta, uma energia silenciosa de verdade. Esta é a minha natureza espiritual. Qualquer outra coisa é adquirida e não pertence a mim. Nós temos carregado tantas coisas como uma carga, como uma identidade por um longo, longo tempo. Mas agora nós voltamos para casa, para o meu eu verdadeiro. Aquele que é eterno. Agora eu vou para além de tudo que é temporário, mundano, para o silêncio, para esta consciência mais profunda de ser apenas luz. Aquele que é completo, pacífico. E nesta consciência, eu estou na presença
da luz divina, do Supremo, o meu Pai Supremo, a fonte de paz, aquela única fonte de amor incondicional, e eu permito que aquela luz penetre profundamente no meu eu, em cada canto do meu ser. Eu abro meu coração e permito que este amor que me aceita totalmente toque o meu coração, me liberte do meu passado, cure as feridas que têm me machucado por um longo tempo. Este é o amor de Deus, o amor dos meus sonhos, incondicional, sem julgamentos, sem questionamentos. E nos seus olhos, eu sou capaz de perceber a minha beleza, o meu valor, quem eu realmente sou. Eu sei que eu sou alguém que é profundamente amado por Deus. Eu sou digna, eu sou pura. Eu inspiro profundamente uma vez mais e aceito quem eu sou. Este amor me liberta e permite que eu seja quem eu sou. E com este sentimento eu retorno. À medida que eu respiro profundamente, eu permito que essa energia, essa força viva, envolva todo o meu corpo com luz. E eu permaneço na consciência e permaneço confiante de quem eu sou. Om Shanti. Muito obrigada, Moira, por ser tão aberta, por ter sido tão verdadeira em compartilhar conosco sobre esse processo de cura. Eu acho que foi um bom começo para essa nova série que nós estamos inaugurando hoje. E nós vamos convidar muitas outras pessoas que vão falar conosco a partir de diferentes perspectivas desse processo de cura. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever e você vai ser informado de todos os novos capítulos desta série. E você também pode compartilhar com outras pessoas que também podem tomar benefício. E muito obrigada por estarem conosco. Om Shanti.